Lewis Carroll Davidson Hamilton. Esse é o nome do piloto que escreveu em letras maiúsculas o seu nome na história do automobilismo como o maior de todos os tempos. Um gênio muito além do seu tempo, não só nas pistas, como também nas lutas contra as diferenças sociais e preconceito racial. Como o primeiro piloto negro na Fórmula 1, Hamilton promove a diversidade no automobilismo, inspira e incentiva as futuras gerações. O Máquinas na Pan dessa semana presta uma homenagem ao heptacampeão mundial da Fórmula 1, com um especial sobre a carreira do piloto que superou muitos obstáculos até chegar ao ponto mais alto do Olimpo da maior categoria do motorsports mundial. No especial que preparamos para você, comentários dos maiores jornalistas especializados em automobilismo, de pilotos da Fórmula 1 e fotógrafos que diretamente da Turquia avaliam a trajetória de um fenômeno dentro e fora das pistas. Eu convido você então para acompanhar junto comigo esse programa que é mais que especial. Um programa para você guardar naquela sua coleção dos grandes momentos do automobilismo mundial. Uma edição histórica do Máquinas na Pan. Máquinas da Pan. Para darmos a largada no especial dessa semana, nós vamos então acompanhar o depoimento do próprio Lewis Hamilton, que logo depois da prova da Turquia, contou um pouco da sua história de vida, da corrida e também da trajetória para se tornar o maior piloto da Fórmula 1. Foi um dia incrível e mal posso esperar para assistir a corrida. Espero que meus fãs tenham gostado. Só posso dizer que já pilotei várias vezes na chuva, mas nunca tinha pilotado no gelo. E hoje, a pista estava escorregadia como gelo, o que provocou um desafio mental imenso para não cometer erros e não deixar a peteca cair. Foi muito difícil mesmo. Eu larguei bem, mas os pneus não estavam com aderência e briguei muito para me manter na pista. Acabei perdendo muito terreno e perdendo algumas posições. Fui para trás do Vettel. Eu não consegui ultrapassá-lo. Se por um lado eu ficava feliz por ver que ele tinha feito uma boa largada, vindo de trás, andando bem, depois de um ano bem complicado, por outro, droga, não consigo ultrapassá-lo. Mas foi legal brigar mais uma vez por uma posição com um tetracampeão que tem todo o meu respeito. Ele abriu mais. Tentei manter o foco, mudar o traçado, fiz de tudo para diminuir a distância. Foi aí que percebi que nós dois éramos mais rápidos que o líder da prova. Aí fiquei mais tranquilo. As últimas 3 voltas foram definitivamente as mais especiais que eu lembro da minha carreira, com uma emoção que eu nunca havia vivenciado antes. Aquela posição já era suficiente para eu me tornar campeão. Mas não somente campeão, mas também a realização de um sonho impossível que eu tinha quando era criança, sem saber se um dia estaria na Fórmula 1 ou se conquistaria talvez até um título. Então hoje eu percebo a minha evolução. Me sinto muito bem. Estou curtindo esse momento e sou muito grato a toda a minha equipe que conseguiu tirar o meu melhor da performance. Eu não teria chegado aqui se não fosse por todos esses caras. Se protejam. Continuaremos trabalhando forte, porque ainda temos conquistas pela frente. Continuaremos evoluindo e acreditando. Let's keep going. We've got more to do. So we've got to keep building, keep believing, and yeah. A primeira vitória de Hamilton na Fórmula 1 aconteceu em 2007, ano da sua estreia na categoria, e no ano seguinte conquistou o primeiro título aqui no GP do Brasil, na última etapa da temporada 2008. Felipe Massa venceu a corrida e cruzou a linha de chegada como campeão. 15 segundos depois, a ultrapassagem de Hamilton sobre o piloto alemão Timo Glock na última curva da última volta da prova tiraria a taça da mão do brasileiro para jogá-la nos braços do inglês. Foi aqui no Brasil, em Interlagos, que Hamilton conquistou seu primeiro título na Fórmula 1. Lewis Hamilton, um piloto muito rápido que depois da maturidade se tornou o maior da história. Essa é a leitura do brasileiro Rubens Barrichello. Lewis Hamilton, fenômeno. Não dá para descrever algo
menos do que isso. Um menino que, desde os seus tempos de kart, ganhava provas, foi reconhecido muito cedo pela McLaren, que deu a ele as condições naturais, e ele tem a humildade suficiente para ver que na mão dele ele consegue mudar o caminho e o roteiro de algumas pessoas que não creem no futuro e no modo todo. Então ele tem todo o merecimento. No começo tinha muita velocidade e logicamente faltava maturidade, e quando chegou com tudo, para mim ele se tornou o maior de todas a história. Muito difícil compará-lo com outros pilotos, no caso o próprio Senna, que para nós é o maior, mas na sua época o Hamilton foi e continua sendo incrível. Então baterá todos os tipos de recordes e com todo o merecimento, porque a tocada é infalível. Para quem conhece e sabe o que é uma tocada de carro de corrida, principalmente Fórmula 1, sabe do que eu tô falando. Então, parabéns a ele. O campeão mundial de 1997, Jacques Villeneuve, analisa a superioridade de Lewis Hamilton na Fórmula 1 e define o heptacampeão com exclusividade para a Jovem Pan. Hi, Alex. Oi, Alex. Definir Lewis Hamilton é bem difícil. Você pode até avaliar a sua evolução. Atualmente ele é um piloto bem diferente de quando iniciou, mas sempre muito rápido. Se você olhar um pouco para trás, ele sempre foi rápido na classificação, mas depois não conseguia manter a corrida sob controle. Uma situação bem diferente agora. Mas a maneira como ele venceu o campeonato nesse ano foi realmente impressionante. É fácil dizer que ele sempre teve o melhor carro, ou quase sempre, mas ainda assim ele precisava bater seu companheiro de equipe e, além disso, o único que conseguiu disputar com ele na equipe foi Nico Rosberg. Mas nesse ano, Bottas estava destruindo. Mesmo sendo rápido, dá para perceber o que aconteceu na última corrida. Hamilton foi impressionante. Ele não precisava vencer para conquistar o campeonato, mas não se importou com isso. Durante todo o final de semana, ele não foi competitivo. Simplesmente não conseguiu andar direito. Não se adaptou às condições da pista, mas na hora da corrida se concentrou e entregou o seu máximo. E ainda assim não parecia que ele iria vencer. Foi aí que começou a trocar informações com sua equipe, avaliar o estado dos pneus e venceu com uma grande margem para seu companheiro de equipe. Na verdade, não é nada chato assistir a mais uma vitória de Lewis Hamilton. Foi bom ver ele vencer a corrida e o campeonato dessa maneira, com superioridade e força. Mas não somente por ser rápido, mas pela sua força mental, seu comportamento durante o final de semana, e você pode notar que estava realmente emocionado com o resultado. A conquista realmente mexeu com ele. Ele tem todos os recordes e agora se iguala ao último que faltava, que é o dos 7 títulos mundiais de Schumacher. Você pode dizer que esse recorde mexeu com ele porque ele cresceu acompanhando Michael vencer todas as corridas e ele nem imaginava que poderia alcançar o alemão. E a sua mensagem para as crianças: sonhar, sonhar realmente alto. É uma boa mensagem. Você só consegue atingir o seu objetivo se sonhar, sonhar alto, e ele é prova disso. Eu gostaria de vê-lo nos anos 70, 80 ou até mesmo nos anos 60, com os carros bem diferentes, quando a competição era mais arriscada e perigosa. Como ele é um piloto que não bate muito, tenho certeza que ele se daria muito bem nessa época também. Em uma época onde os pilotos não eram politicamente corretos, ele seria uma pessoa diferenciada. Obviamente, como piloto, ele seria tão impressionante como é agora. Vendo a sua evolução e sob total controle numa pista de corrida, é realmente muito impressionante. Se tornou parte da história e isso permanece. 2014 marcou a virada de jogo de Lewis Hamilton para cima de Nico Rosberg na segunda metade da temporada. Com um carro muito superior aos demais, Nico Rosberg dominou a primeira metade da temporada com seu Mercedes F1 W05, mas a partir do GP da Itália, Hamilton encostou no alemão e reagiu com uma sequência de 5 vitórias consecutivas para chegar em Abu Dhabi na liderança, vencer a corrida e conquistar o bicampeonato. E agora, para puxar a fila das feras que cobrem a Fórmula 1 globalmente, eu vou colocar na pole position do nosso grid meu parceiraço Nilson César. Nilson, como você define Lewis Hamilton? Olha, meu caro Alex Rufo, definir Lewis Hamilton é muito fácil. Um gênio da história da Fórmula 1, indiscutivelmente um gênio da história. Eu colocaria o Hamilton, sempre falei isso para você, como o terceiro melhor da história. Primeiro, Ayrton Senna. Acho imbatível,
Ele morreu com 34 anos de idade, né? Nós não saberíamos dizer o que faria Ayrton ainda na sua carreira. Portanto, Senna primeiro, segundo Schumacher, que sofreu um acidente e acabou parando, e o terceiro, Lewis Hamilton. O gênio, é simples definir Hamilton. Gênio de todos os tempos, tá? Serviria a sua genialidade para todos os tempos. Essa é a minha definição a respeito de Lewis Hamilton. Tá falado, meu caro Alex? Parceiro das pistas e fora delas, Reginaldo Leme tem uma história de vida que se confunde com a própria história da Fórmula 1. Uma referência para todos nós que temos o privilégio de conviver com ele. Vamos ouvir então o Reginaldo. Falar do talento natural de um piloto que se tornou o maior da história é repetir o que todo mundo sabe. Mas há uma verdade irrefutável, a de que o talento natural não é tudo para alguém se tornar um campeão nesse nível. Há uma grande distância que separa um piloto muito bom, por mais talentoso que seja, de um supercampeão, que é a capacidade do supercampeão de enxergar além dos outros, muitas vezes enxergar mais até do que os próprios engenheiros que estão ali no box tendo diante de si todas as informações possíveis em gráficos que definem a corrida. Este supercampeão é aquele que lá dentro do cockpit, sozinho, é capaz de fazer o trabalho dele e pensar no dos outros. Sentir o carro de tal forma que pode até contrariar o que dizem os gráficos. O carro se torna parte dele mesmo. Por isso ele tem aquele feeling mais apurado que os outros. Este é Lewis Hamilton. Quando um piloto contraria um engenheiro, ele compra para si mesmo a pressão da obrigação de saber muito bem o que está fazendo. E quantos na história mereceram essa credibilidade? Vamos pegar o exemplo desse último GP em que o Hamilton deu 50 voltas com um pneu previsto para aguentar 30 e cumprindo a meta de um ritmo calculado entre poupar a borracha e ser rápido o suficiente para ganhar a corrida. Ele sentiu que poderia usar o desgaste do pneu a seu favor. Se procurasse trechos molhados para resfriar o pneu que já estava careca, ele perderia o carro. Teve que encontrar um ritmo que mantivesse a temperatura da borracha em um nível aceitável e usar milimetricamente a linha de um traçado que tinha um asfalto úmido, mas não seco. E sem esquecer que este ano mesmo ele teve problemas terminando uma corrida com o carro apoiado em 3 rodas porque um pneu dianteiro se despedaçou na metade da última volta. Mas ele não teve receio de correr esse risco. Ao contrário, tinha certeza de conseguir. A história mostra que talento natural é o mais importante, mas existem outras qualidades, na verdade, extensões desse talento, porque cada corrida tem um começo, meio e fim, e essas 3 partes são diferentes entre si. Aí o campeão faz a diferença. É essencial conhecer onde está o limite de cada um desses momentos. Um carro dentro da pista é regido por leis da física, só elas não podem ser contrariadas. E dentro do carro, há um ser humano a quem cabe avaliar tudo isso. Quem fizer a melhor avaliação vai ser o cara. E esse cara é o Hamilton. Você sabe de quem? É dele mesmo, o próximo comentário sobre a carreira de Lewis Hamilton. O meu querido amigo Luiz Roberto de Múcio, apresentador e narrador esportivo da Rede Globo, que logo depois da sua corrida matinal pela Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, arrumou um tempinho para falar com a Jovem Pan. Meu grande amigo Alex Ruffo, meus amigos da Jovem Pan, puxa, que alegria poder participar de um momento como esse, né? Alex, nós acompanhamos de perto, nossa geração acompanha de perto, grandes nomes, mas grandes mesmo, da história da Fórmula 1. Né? Emerson Fittipaldi, eu era adolescente, eu não peguei o Emerson, acompanhava pelo rádio, pela televisão, mas de perto, Ayrton Senna e Nelson Piquet, evidentemente, 2 tricampeões mundiais e outros gigantes da história desse esporte, como Fernando Alonso, como Alan Prost, como Nigel Mansell, como Michael Schumacher, como Sebastian Vettel, sem falar de outros que conquistaram títulos, né? Como a família Rosberg, pai e filho. Mas a gente acompanhou muito de perto Lewis Hamilton. O que dizer de Lewis Hamilton? Porque eu acho que ele é o mais genial, o mais cerebral e o maior piloto da história da Fórmula 1. Ele está absolutamente em sintonia com o seu tempo, porque a relação homem-máquina mudou ao longo dos anos. Você imagina,
mexer em acerto a cada curva. Ou então, a relação com a borracha, com os pneus. Como pode ele chegar nesse nível absurdo? Os recordes são consequência da genialidade. E fora das pistas, Lewis Hamilton cravou a bandeira da diversidade, da inclusão, contra o racismo, a homofobia. Viva Lewis Hamilton! E a saga da Flecha de Prata continua em 2015 com a estreia do motor híbrido na Fórmula 1. 19 etapas disputadas e com ampla superioridade da equipe Mercedes, Hamilton largou na pole 11 vezes, venceu 10 e teve tranquilidade para focar apenas na briga contra o seu companheiro de equipe, Nico Rosberg, para conquistar o campeonato nos Estados Unidos com 3 provas de antecipação. Além das credenciais de piloto e comentarista da Rede Globo, o nosso próximo convidado traz na bagagem o cargo de comissário esportivo da Fórmula 1, Felipe Giafone. Fala, Alex, é um prazer estar aqui com você. E vamos falar um pouco de Lewis Hamilton? Se a gente for olhar só os números, fica fácil, né, de a gente já colocar ele no topo da lista dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Ao mesmo tempo, muita gente fala, mas ele tem o melhor carro há muitos anos. Concordo, ele tem o melhor carro, mas vem fazendo, ele vem despontando desde criança, desde o kart, então acaba que os melhores carros acabam na mão dos melhores pilotos, né? Não é por coincidência que isso acontece na maioria das vezes. Mas uma coisa que eu acho muito bacana do Lewis Hamilton é o que ele vem fazendo fora das pistas. Assim como o Senna carregava a bandeira do Brasil, infelizmente o Hamilton não consegue fazer isso, possivelmente por uma razão racista do país. Ele mesmo fala que não se sente um piloto acolhido dentro da Inglaterra, então ele vem tentando mostrar isso de uma forma diferente, né? Uma forma mais ativista, Black Lives Matter, né? O movimento das vidas negras importam. Então ele na cabeça dele, ele está ganhando todos esses títulos não só para representar a Fórmula 1 e sim para tentar usar o esporte para algo a mais. E isso é muito bacana. Então, realmente, o Lewis Hamilton vem provando que, além de um grande piloto nas pistas, vem fazendo algo bacana fora dela também. Mário Andrade Silva, o Lorde, cobriu aquela saudosa Fórmula 1 de Senna Prost e Mansell Piquet pela Folha de São Paulo e pelo Jornal do Brasil, foi editor executivo da Reuters, diretor de comunicação dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e alinha agora todo esse seu expertise no grid do Máquinas na Pan para falar do heptacampeão. Olá, meu querido Alex, olá, ouvintes da Pan, companheiros, amantes da Fórmula 1, Fórmula 1 que no último fim de semana coroou o seu segundo heptacampeão, Lewis Hamilton. E a minha missão hoje aqui, a pedido do Alex, é definir Lewis Hamilton. Eu acho que Lewis Hamilton é um esportista moderno, ativista, defende as causas que precisam ser defendidas, dá a cara a tapa, usa a camiseta, ajoelha, reclama, pinta o carro de preto, as flechas prateadas da Mercedes na mão do Lewis Hamilton viraram as flechas negras da Mercedes. E é um piloto que se desenvolveu de tal forma que hoje ele é tecnicamente um vencedor. Ele é um piloto impecável, ele é perfeito. Esse 7º título ele conquistou com um número menor de corridas, mas dando um show diferente em cada uma delas. Ele venceu na Inglaterra com 3 rodas, ele venceu na Turquia uma corrida que ele largou em 6º, que ele não estava se achando, que ele saiu da pista umas 3, 4 vezes sem rodar, mas saiu da pista, e aí fez um período gigante com pneu nulo e ele venceu. Então assim, é um esportista moderno, é hoje um piloto perfeito, ele não tem falhas de pilotagem, nem de estratégia, nem de classificação, nem de conservar o carro, nem de conservar pneus, ele é hoje em dia um piloto perfeito. Mas ele está se consagrando muito mais por ser um esportista moderno. Ele é um esportista da cepa do LeBron James, que não joga se a polícia cometer injustiça contra negros, ele não joga. E ele fala na NBA, não joga ninguém. Vamos acalmar. Ele defende causas, o Lewis Hamilton defende as causas que o LeBron defende as suas próprias causas. Todo mundo fala, como é que vai ser a renovação do contrato do Lewis Hamilton? Não vai ter mais dinheiro que ele alcance. Aí ele explica, eu quero mais tempo para me dedicar a coisas mais importantes. Então, eu acho que a definição, volto a ela, Lewis Hamilton é hoje um piloto perfeito e um esportista moderno, líder e carismático. Como essas coisas se juntaram? Ele criou esse carisma, ele criou esse
perfeccionismo. Ele criou essa disposição de luta porque ele é o primeiro piloto negro de sucesso da Fórmula 1. Tecnicamente, ele é o primeiro piloto negro da Fórmula 1. Teve um piloto Willie T. Hibbs na Fórmula Indy, mas eu posso estar enganado, eu não me lembro de nenhum piloto negro na Fórmula 1. Ele é o primeiro, é o campeão e podem apostar. Ele vai vencer mais um título, ele vai superar o Schumacher. A missão desses caras é sempre essa, é fazer história na Fórmula 1, superar o limite anterior. E é isso que ele vai fazer. Foi subindo as escadas duras da Fórmula 1 que ele criou carisma, foi com esse carisma e com esse perfeccionismo que ele se impôs na Mercedes. A equipe trabalha para ele, o segundo piloto trabalha para ele. Quando ele diz não vou pro boxe, ele não vai. Todos os pilotos foram pro boxe botar os intermediários na Turquia. O Lewis falou não vou, não me chame. Não chamaram, ele ganhou a prova. Um grande abraço para vocês. Tivemos o privilégio de ver Ayrton Senna, um piloto perfeito. Tivemos o privilégio de ver Michael Schumacher, um piloto perfeito. E agora a gente tem o privilégio de acompanhar Lewis Hamilton, um piloto perfeito, um esportista moderno. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês e foi um prazer falar de Lewis Hamilton. No dia 10 de junho de 2017, Hamilton igualou o recorde de 65 poles de Ayrton Senna e 2 meses depois, na Bélgica, empatou com Schumacher ao conquistar a pole de número 68 no circuito de Spa-Francorchamps. Na semana seguinte, superou o alemão marcando a pole de número 69 na Itália. Conquistou o título com uma prova de antecipação no México para se colocar ao lado de Sebastian Vettel e Alain Prost no seleto grupo de tetracampeões da Fórmula 1. Além de um piloto que apresenta ou um apresentador que pilota, Otávio Mesquita coleciona também, além de muitos objetos de corrida, muitas histórias. Diga lá, meu amigo. Fala, meus queridos amigos, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, deu para perceber que eu sou uma pessoa apaixonada por Fórmula 1, né? Minha história é muito forte, mas enfim, eu queria dizer para vocês que eu conheço um cara chamado Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, ok, the best driving in the world. Desculpe meu inglês camanhaca, mas enfim, gente, eu já tive alguns contatos com ele, tive recentemente, no ano passado, numa entrevista com algumas pessoas, até porque eu durante muito tempo fui patrocinado por uma empresa em conjunto nosso, que é a Petronas. Eu corri de Porsche Cup, patrocinado pela Petronas, e tinha acesso a Lewis Hamilton. Então vou dividir com vocês, até me emociono aqui com essas coisas que eu tenho aqui, olha só, gente, olha aqui, ó. Assinado por quem? Lewis Hamilton, olha aqui, tá vendo? Isso aqui é uma camisa que eu peguei do box dele. E ainda ganhei essa luva também, que é uma luva do Lewis Hamilton. E por último, meu Deus do céu, olha que loucura, hein? Fala a verdade. Ele tá aqui, né? Então, eu tenho aqui essa paixão, esse carinho muito grande pelo Lewis Hamilton. É um ponto de referência para qualquer piloto, né? Eu digo para vocês, uma das coisas mais incríveis que ele tem é o discernimento, a seriedade e a maneira como ele cuida desse amor, porque não é um business, né? Ele, como o Ayrton Senna, ele tem uma paixão muito grande pelo trabalho, ele gosta do automobilismo. 7 vezes campeão, é uma emoção única. E, repito, uma pessoa simples e tranquila. Então, eu tenho aqui pelo Lewis Hamilton um respeito muito grande. E ele, repito, quando eu ganhei essa luva aqui, ó, gente, eu quase chorei. Aliás, eu queria dizer para vocês que teve uma corrida na Porsche Cup que eu fui com essa luva. E sabe o que aconteceu? Eu ganhei a corrida, a Porsche Cup. Larguei em quarto e ganhei a corrida. É muita emoção, é o que a gente chama de quando você recebe aquelas forças espirituais, né, e de amizade, respeito e carinho, ok? Lewis Hamilton, Dundo! Valeu, gente, um beijão pra vocês aí. Se tem um cara que deve estar muito feliz com a manutenção da Fórmula 1 aqui em Interlagos, é Castilho de Andrade, diretor de imprensa do GP Brasil de Fórmula 1. E eu pergunto agora para você, meu amigo, o que você acha de Lewis Hamilton, meu querido? Olha, sabe o que eu acho do Lewis Hamilton? Eu acho que ele é um samurai. Eu vou explicar. Eu já andei cobrindo muito tempo artes marciais, essa coisa toda. A gente tinha aqui alguns torneios importantes em São Paulo. E ele segue bem a filosofia do samurai. A filosofia é simplesmente o seguinte: técnica não é suficiente e o espírito não é o bastante. O que ele faz?
ele junta as duas coisas. Ele tem a concentração de um samurai. Eu acho que é isso que está fazendo dele um vencedor, assim como a gente nunca teve na Fórmula 1. Na verdade, quem acompanhou a corrida da conquista do heptacampeonato aqui na Turquia, em Istambul, pôde ver isso claramente. Concentrado, focado, terminou a corrida, pista molhada, todo mundo com pneu intermediário, e o pneu intermediário dele estava quase um pneu slick. Não é normal, não é todo mundo que consegue fazer isso. Aliás, ninguém consegue fazer isso. O Hamilton está partindo para ser não só o maior que ele já é, né? 7 títulos mundiais, 94 vitórias, 10 vitórias só nessa temporada, mas também talvez o melhor de todos os tempos. E nós somos o quê? Espectadores privilegiados, que estamos vendo um fenômeno na Fórmula 1. 2018 foi uma das mais brilhantes temporadas de Lewis Hamilton. O inglês se consagrou pentacampeão com 11 vitórias na temporada contra apenas 5 de Sebastian Vettel. Bastou um 4º lugar no México para que Hamilton conquistasse seu 5º título na Fórmula 1 com 2 provas de antecipação para se igualar ao argentino Juan Manuel Fangio. O Máquinas da Pan cruza agora o Atlântico para ouvir Mark Sutton, fotógrafo inglês conterrâneo de Lewis Hamilton, que acompanhou praticamente toda a carreira também de Ayrton Senna, ídolo do heptacampeão. O Sutton cobre a Fórmula 1 há mais de 40 anos e falou com a Jovem Pan diretamente da sala de imprensa do GP da Turquia. É incrível, Lewis igualou o recorde de Schumacher e é claro que para a Inglaterra é uma grande honra. Ele deve esperar ser aclamado cavaleiro, isso sim seria um feito incrível para um esportista, uma honra mesmo. 7 vezes campeão do mundo é uma quebra de recorde impressionante, principalmente quando você imagina que seu pai estava vendendo a casa nos seus primeiros anos no kart para comprar um motor do pai de Jenson Button. Essa foi uma grande história que ele contou durante a coletiva de imprensa e Lewis estava muito emocionado, estava muito feliz por ser campeão do mundo pela 7ª vez. Demorou algum tempo até que a Mercedes lhe desse um bom motor. Na Inglaterra, é claro que estamos vivendo tempos difíceis. Então é muito bom ter coisas positivas acontecendo e Lewis é extremamente positivo. Ele defende a causa Black Lives Matter, abraça a causa e é muito importante ter o seu apoio. Então, de maneira geral, essa foi uma grande temporada. Só tivemos público em 2 corridas, mas foi uma temporada incrível. Lewis dominou a temporada, Valtteri o pressionou de vez em quando, mas Lewis foi incrível quebrando todos os recordes. E no próximo ano vai perseguir o 8º título para bater o recorde de Schumacher. Acho que esse é o objetivo de Lewis para o próximo ano. I think that's the goal for Lewis for next year. A equipe Mercedes começou a temporada de 2019 com amplo domínio. Foram 6 dobradinhas e 8 vitórias, 6 de Hamilton e 2 de Valtteri Bottas. Logo depois das férias de verão, a Ferrari conseguiu equilibrar o jogo com 5 poles e 3 vitórias em 6 corridas. O hexacampeonato do inglês chegou com 2 provas de antecipação no GP dos Estados Unidos e Hamilton fechou a temporada em grande estilo. Já com a taça na mão na última prova em Abu Dhabi, marcou a pole, a volta mais rápida e venceu a corrida para encerrar o ano com a temporada de 2020 na alça de mira da estrela de 3 pontas. Com praticamente 30 anos nas pistas atrás da melhor imagem, o fotógrafo oficial do GP Brasil de Fórmula 1, Beto Issa, registrou 2 grandes momentos de Lewis Hamilton nessa temporada: a quebra de recorde de vitórias em Portugal e agora o heptacampeonato. Enquanto o Beto homenageia o maior de todos os tempos, nós homenageamos o Beto e contemplamos você também com alguma das suas belas imagens que esse campeão das fotos fez durante o final de semana na Turquia. Olá, Alex, amigos da Jovem Pan. Estou aqui em Istambul, na Turquia, com essa linda imagem da Raja Sofia aqui atrás de mim e a oportunidade de ter registrado um momento histórico, o 7º título mundial do Lewis Hamilton na Fórmula 1. Eu que tenho essa carreira de fotógrafo na Fórmula 1 há 30 anos, comecei em 1991, então o ano que vem, em 2021, eu completo 30 anos fotografando a Fórmula 1, que é uma paixão
emoção para mim, não só a fotografia como a Fórmula 1 também. Então é um momento único, é um privilégio para mim ter estado presente nesse momento histórico e que dia também no circuito de Istanbul Park, um dia que a gente chama de condições variáveis, né? Mixed conditions. Começou com chuva e foi secando ao longo da corrida. Os pilotos começaram com pneus de chuva, depois passaram para pneus intermediários e o Hamilton conseguiu ir até o final da corrida com os pneus quase que já totalmente gastos, quase slicks, né? Eu também sou fotógrafo oficial do GP Brasil de Fórmula 1 e qual que é a importância de registrar esse momento histórico? Esses momentos muito marcantes, eles ficam para a história e às vezes no próprio dia a gente não consegue saber qual é a importância disso que vai ter ao longo do tempo, né? E a importância do Lewis Hamilton, quem é Lewis Hamilton? Bom, eu registrei 2 momentos fantásticos dele. Ele quebrou o recorde de vitórias do Michael Schumacher em Portimão, em Portugal, com 92 vitórias e agora conseguiu o 7º título mundial. Então, em termos de resultados, o Lewis Hamilton é o piloto mais vencedor de todos os tempos. Não há quem iguale isso. E provavelmente vai ser campeão de novo ano que vem, continuando na equipe Mercedes, com os mesmos carros e as mesmas condições. Quem é o Lewis Hamilton? O que eu acho dele como piloto? O Lewis Hamilton é um piloto fantástico, com uma habilidade muito grande. Ontem, por exemplo, largou em 6º e conseguiu chegar à vitória, ultrapassando todo mundo, com grande estratégia, pensando muito na corrida. E com esses resultados, o Hamilton se iguala, na minha opinião, aos 3 grandes nomes da Fórmula 1 de todos os tempos: Fangio, Senna e Schumacher. Então agora a gente consegue colocar o Lewis Hamilton nesse mesmo patamar, nesses 3 grandes da história da Fórmula 1. Ele começou com uma origem muito humilde, o Hamilton. O pai dele precisou penhorar a casa dele na Inglaterra 2 vezes para poder bancar a carreira do filho, e o Ron Dennis também apadrinhou ele quando viu assistir um evento de kart dele quando ele era pequeno. Então é um menino que tem uma habilidade gigante e praticamente o único afrodescendente que conseguiu se destacar numa categoria praticamente sempre de pilotos brancos. Então é um nome para a história, Lewis Hamilton. Um abraço para vocês. Com a chegada do coronavírus, a temporada de 2020 foi totalmente atípica para o circo da Fórmula 1, marcada por todo aquele distanciamento social, ausência de público nas arquibancadas e mudanças no calendário. Um ano diferente para todos, menos para Lewis Hamilton, que continuou pulverizando recordes na categoria. Superou o maior vencedor da Fórmula 1, Michael Schumacher, com a vitória de número 92 no GP de Portugal, e igualou o 7º título do alemão na semana passada na Turquia. O inglês se mostrou um grande campeão, um fenômeno nas pistas, com muitas das suas vitórias conquistadas no braço ou no punho erguido nessa luta contra as diferenças sociais e preconceito racial. Que programa é esse, hein, meus amigos? Como eu disse antes, para ver, rever e guardar. Então, se você ainda não baixou o aplicativo da Panflix, faz isso agora para acompanhar toda a nossa programação em vídeo, pelo canal Jovem Pan News e pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e muito obrigado também a todos esses grandes campeões da pista e da imprensa que trouxeram belíssimas histórias, momentos e depoimentos sobre o maior de todos, Lewis Hamilton. Até a próxima, valeu! Máquinas da Pan.